De repente sou raptado por marcianos. Levam-me lá para os seus ovnis e fazem-me uma pergunta. Querem saber o que é a literatura humana. Tantos seres humanos leem e usam e gostam. O que é isso? O que é que distingue essa literatura dos outros textos todos? Estou a supor que estes marcianos já sabem o que é a linguagem humana, que sabem o que é um texto, enfim, são marcianos que estão muito atentos à Terra. Mas agora queriam mesmo saber o que era a literatura e raptaram-me, e eu tenho de responder. Então, o que é que eu diria, sem acesso nem a livros, nem ao que os vários autores que falaram sobre isto disseram ao longo do tempo, apenas à minha memória, mas estava um pouco nervoso, afinal estava raptado por marcianos, num OVNI. Então o que é que eu responderia? Como é que eu poderia explicar aquilo que une, por exemplo, a literatura oral de certos povos, não de todos os povos, à Ilíada e à Odisseia, que também vêm da literatura oral, a um romance escrito por um escritor atual? O que é que une tudo isto? O que é que une tudo o que nós chamamos de literatura e separa essa literatura dos outros textos? Para dizer a verdade, não é nada fácil e qualquer resposta que eu dê estará certamente muito errada, mas eu gostava de experimentar dar esta resposta aos marcianos que me estão a ouvir. Então, o que eu diria que une tudo isto, e atenção que eu não estou a dizer o que é boa literatura, eu estou apenas a querer tentar explicar o que é a literatura, o que é que distingue os textos que nós chamamos de literatura. E eu iria começar por dizer que os textos que são literatura são textos trabalhados, ou seja, são textos que são trabalhados, pode ser na cabeça de quem está a dizer, ou até de quem vai escrever, pensa, trabalha, vê como é que pode usar aquilo melhor. No fundo é linguagem esculpida, tal como nós podemos usar uma pedra para fazer um muro, e isso não será propriamente arte, também podemos usar pedra para fazer uma escultura, ou até um muro artístico, digamos assim. A diferença é esta necessidade de pensar e de trabalhar o material. Portanto, palavras, linguagem trabalhada. Pode ser, mais uma vez, na cabeça, antes de ser escrita o texto, pode ser já depois de escrito na revisão, que é importantíssimo para a literatura. Pode ser, no caso da literatura oral, ao longo do tempo, os textos vão sendo refinados, vão sendo alterados, vão sendo esculpidos por várias gerações de pessoas, e isto tudo leva a que estejamos perante literatura. Mas não responde a tudo, porque se fosse uma questão de texto trabalhado, até uma ata seria literatura, porque uma ata também é trabalhada e é repensada e é revista e por aí fora. Então, o que é que nós temos de adicionar a esta definição para dizer que os textos literários são literários? Bem, há quem responda, isto é apenas uma convenção, estes textos são literários porque as pessoas chamam os textos de literatura. E estes não são porque as pessoas não chamam textos de literatura. E eu até concordo em certos aspectos, mas mesmo assim gostava de tentar dar um segundo critério que pudesse então mostrar o que é literatura. E o segundo critério são textos que valem por si. Uma ata serve para registar aquilo que se foi dito numa reunião, para poder ser depois verificado por outras pessoas. Um relatório, a mesma coisa. Um texto de não ficção que tenta explicar um aspecto da realidade que quer explicar para que a pessoa aprenda. O texto de literatura, claro que também pode ensinar, claro que também pode informar, mas vale por si. A pessoa está a ler porque quer ler aquele texto e quer estar a ler aquele texto sem nenhuma razão adicional. O seu objetivo é ler e quer escrever, o seu objetivo é escrever. Eu não sei se isto faz muito sentido, ou seja, aqueles textos são um fim por si mesmos, são textos trabalhados que valem por si e que são escritos e lidos por uma questão de experiência estética, experiência de prazer, experiência social, se quisermos, mas são textos em geral feitos e lidos porque as pessoas querem escrevê-los e porque as pessoas querem lê-los, não sendo absolutamente necessário, útil fazê-lo. Claro que depois há pessoas que vão ler porque estão a aprender, estão a tirar um curso, há pessoas que vão ler porque querem saber como é que aquele escritor escreve, mas isto são, digamos, funções secundárias desse texto. Não sei se isto faz muito sentido, fica a minha pergunta, mas era a minha definição para aqueles marcianos. Claro que eu depois, se eu tivesse tempo para me sentar, se eu tivesse tempo para ler o que já se escreveu sobre isto e dizer, mas isto, mas aquilo, mas fica esta pequena definição. São textos trabalhados que depois valem por si como objetos de arte. É algo que vale por si mesmo. Será que os marcianos, depois de me ouvirem, ficariam satisfeitos? Não sei. Talvez sim, talvez conseguissem perceber aquilo que eu queria dizer, mas será que depois conseguiriam
apreciar a literatura enquanto forma de arte, aí tenho algumas dúvidas, porque as formas de arte humanas são muito humanas, no sentido em que fazem-se valer do nosso cérebro, do nosso corpo, da maneira como nós funcionamos enquanto seres vivos, do coração a bater, da nossa razão, da forma como nós somos também, na verdade, animais. Somos muito humanos e muito animais. E as obras de arte mexem-nos no corpo. E mexem-nos no corpo de forma muito particularmente humana. E por isso eu não sei, sinceramente, eu não sei se um marciano poderia racionalmente perceber como é que esta forma de arte funciona. Teriam certamente formas de arte deles, mas não sei se conseguiriam ter uma relação pessoal com as formas de arte humanas. É uma pergunta que fica. E pronto, se quiser também dizer qual é que é a sua definição de literatura ou dizer-me se acha que isto não faz sentido nenhum ou que faz sentido, mas os comentários estão aí, pilhalivros.pt. Muito obrigado e até amanhã.